estado do Tapajós, há muito tempo pleiteiam essa separação do estado do Pará, pelos mais variados motivos. Eles alegam, por exemplo, a diversidade cultural, a longa distância do centro da capital do estado do Pará, que é Belém, as dificuldades de transporte, enfim, vários são os motivos elencados por essas populações com os quais eles objetivam a divisão do estado. Então, o que aconteceu? Alguns parlamentares apresentaram no Congresso Nacional projetos de decretos legislativos. O que é decreto legislativo? Decreto legislativo nada mais é do que uma forma de legislar. Nós podemos ter medidas provisórias, nós podemos ter lei complementar, e o decreto legislativo é uma forma de legislar pelo Congresso Nacional. E esse projeto de decreto legislativo, ele foi feito propondo a criação desses dois estados, do estado do Carajás e do estado do Tapajós, separando o estado do Pará. Então, eu até trouxe aqui um mapa de como é que ficaria o estado caso houvesse essa divisão. Não sei se dá para vocês enxergarem. Nesse nosso lado direito aqui, uma grande parte é o estado do Tapajós, que ficaria com a maior área territorial, mais abaixo o estado do Carajás e aqui o estado do Pará. Só um dado estatístico para a gente ter ideia da divisão. Hoje, o estado do Pará é o segundo maior estado do Brasil, em dimensões territoriais. Nós só estamos atrás do estado do Amazonas, que também ganhou da gente na sede da Copa. Mas tudo bem, não tem problema não. Mas não ganha no futebol porque o Remo sempre consegue superar, né, os times manauaras. Então, o estado do Pará hoje, ele tem uma extensão territorial de 1.247.950 km², tá certo? Então, ele corresponde a 14,6% do território brasileiro. Com a divisão, o que aconteceria? Com a divisão, o estado do Carajás, ele teria 285.000 km², tá certo? Uma população de cerca de 1.300.000 habitantes, tá? E o estado do Tapajós teria 722.000 km², com uma população de mais ou menos 1 milhão de habitantes. O que restaria para o estado do Pará? 240.689 km², com uma população de 5.200.000 habitantes. Tá certo? Esse é o quadro concreto que nós temos um dado objetivo, que eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, estou só explicando como é que ficaria, ou ficará, caso venha a ser aprovada a divisão do estado. Pois bem, como é que funcionou esse projeto de decreto legislativo? Esse projeto foi votado na Câmara e no Senado, e eles aprovaram a realização do plebiscito. Eles aprovaram a realização do plebiscito para que a população interessada diga se ela quer ou não o desmembramento do estado do Pará para a formação desses dois novos estados. Então, o que acontece? Qual é o próximo passo disso? Quem é que seria essa população interessada? E aí, doutrina tem para todo gosto, mas a fundamentação mais correta de população interessada, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, é a população do estado envolvido. Então, quem é que vai votar nisso aí? Todos os eleitores do estado do Pará, seja da região do Carajás, seja da região do Tapajós, ou mesmo do estado do Pará, que seria o estado remanescente. Então, como é que acontece? Todo mundo vai votar. E a partir daí nós podemos ter algumas consequências. Primeira consequência, vamos imaginar que o resultado da eleição, do plebiscito, seja contrário à divisão. O que vai acontecer? Pode dividir o estado se for contrário à divisão? Não. Por que não pode dividir? Porque é requisito prévio para a divisão do estado que ocorra a autorização da população interessada. Então, vocês podem observar, a partir daí, a grande importância que a população do estado do Pará tem, tanto para dizer se quer dividir, como para dizer se não quer dividir. Daí a necessidade do eleitor paraense e as urnas de exercer a sua cidadania. Ah, eu sou favorável à divisão do estado, então eu vou lá e voto no sim. Ou eu sou contrário à divisão do estado, então eu vou lá e voto no não. Então é importante que a população compareça às urnas para que ela exerça esse direito. Por quê? Porque
Porque se a população for contrária à divisão do Estado, ele não pode acontecer. Por quê? Porque o requisito prévio para que haja essa divisão do Estado é exatamente o quê? Que haja autorização da população diretamente interessada. Repetindo, quem é essa população diretamente interessada? Todos os eleitores do Estado do Pará vão poder exercer o direito ao voto. Tá certo? Então, primeira hipótese, votação contrária à divisão do Estado, não pode dividir. Agora, se houver uma votação favorável à divisão do Estado, quem é que vai decidir se vai ou não ocorrer essa divisão? Ainda não está decidido. O que eu quero dizer para vocês? Vamos imaginar, a população do Estado do Pará vota favorável à divisão. Necessariamente vai acontecer a divisão? Não. Não necessariamente. Por quê? Porque isso vai ter que ser objeto de decisão pelo Congresso Nacional. O que é o Congresso Nacional? Câmara dos Deputados e Senado Federal, que terão que aprovar um projeto de lei complementar, e essa lei complementar é que dirá se haverá ou não a divisão do Estado. Conseguiram entender isso? Então, nós só temos, a opinião da população só vincula se ela for contrária. Se ela for favorável à divisão do Estado, não está vinculada. Vai ter que ir para o Congresso Nacional para que lá os deputados e senadores, que são os representantes da população e dos estados, possam dizer se há viabilidade ou não da criação desses estados. Por meio de que instrumento legislativo? Por meio da chamada lei complementar. A lei complementar é o seguinte, ela, para ser aprovada, ela precisa daquilo que a gente chama de quórum diferenciado. Como é que é esse quórum? Tem que ter a maioria absoluta da Câmara e do Senado. O que é a maioria absoluta, doutor André? Não fale mais claro. Maioria absoluta é o seguinte, eu pego o número de deputados e divido por 2. O primeiro número inteiro subsequente a ele é a maioria absoluta. Então, na maioria absoluta, não interessa quantos deputados estão presentes na sessão. Interessa quantos são os deputados. Então, como é que eu posso obter maioria absoluta na Câmara? Como é que eu posso obter? Eu posso obter pegando o número de deputados federais, dividindo por 2, que vai dar 256,5. Qual é o primeiro número inteiro subsequente a 256,5? 257. Então, para eu aprovar na Câmara Federal a criação de um Estado, eu preciso de quantos votos favoráveis de deputados? 257. No Senado Federal, se eu tenho 81 senadores, 81 dividido por 2 dá quanto? 40,5. Então, para aprovar a criação do Estado no Senado, eu preciso de quantos votos? De quantos senadores? 41 votos. Deu para entender? Vamos falar aqui, por exemplo, do município de Santa Luzia. Quantos são os vereadores aqui no município de Santa Luzia? 9. 9, não é isso? Se são 9 vereadores, como é que eu obtenho a maioria absoluta? Eu pego 9 e divido por 2. 4,5. Maioria absoluta, 5 votos. Deu para entender? Então, para que seja aprovado um projeto de lei complementar que cria esses estados, eu preciso obter maioria absoluta nas duas casas legislativas federais. Preciso obter maioria no Senado e maioria na Câmara dos Deputados. Perfeito. Imaginemos, então, que seja aprovada a criação do Estado. Quais as consequências disso? Se for criado um novo Estado, esse novo Estado vai precisar ter cargos de senador, de deputados, de governador, não é verdade? Então, o que acontece? Num primeiro momento, nós teremos que ter um novo Poder Judiciário do Estado, nós teremos que ter uma nova Assembleia Legislativa, nós teremos que ter novos deputados federais e novos senadores. Num primeiro momento, numa análise preliminar, o que seria criado? Em sede de Parlamento Federal, nós teríamos mais 6 cargos de senador, porque cada estado, não interessa o tamanho dele ou a população, ele sempre tem que ter 3 senadores. Hoje o estado do Pará tem 3 senadores, o Acre tem 3 senadores, São Paulo tem 3 senadores. O que é que diferencia? Diferencia o número de representantes na Câmara dos Deputados, que varia conforme a população. Então, hoje, o estado do Pará tem quantos deputados federais? Alguém sabe? 17 deputados federais. Caso venha a ser aprovada a divisão e a criação dos 2 estados,
o estado do Pará passaria, pelo número da sua população, a ter 8 deputados federais, que é o número mínimo de deputados federais que o estado pode ter, e o estado do Carajás e do Tapajós também teriam 8. Então, se hoje nós temos 17 federais, com a criação dos novos estados, nós teríamos, na realidade, 24 deputados federais. Tá certo? Então, sem dúvida alguma, a criação de um novo estado, ou de novos estados, vai demandar a criação de um novo governo do estado, de uma nova Assembleia Legislativa, de um novo Poder Judiciário, para ser utilizado por aquela população que vai ficar naquele novo estado. Tá certo? Quando é, meus queridos, que vai acontecer o plebiscito? Quando é a data? 11 de dezembro. Dia 11 de dezembro não marca um compromisso. Todos vão ter que votar para exercer o seu direito à cidadania. Que eu repito, não é só um direito, é um dever, porque o exercício do voto no Brasil ele é obrigatório e sujeita quem não cumpra com o seu dever cívico a determinadas penalidades. Vou dar um exemplo. O cara não foi votar, ele não está quite com a Justiça Eleitoral. Se ele passar num concurso aqui na Prefeitura de Santa Luzia, ele vai poder tomar posse? Não pode. Por quê? Porque a legislação determina que a pessoa só pode ser investida em cargo público se ela estiver quite com as suas obrigações perante a Justiça Eleitoral. Tá certo? E como eu disse, é uma eleição normal, é uma eleição comum. Então, saibam os senhores que nós vamos ter propaganda eleitoral no rádio e na TV, defendendo. Vai ter o tempo para quem vai ser favorável à divisão e vai ter o tempo para quem é contrário. Quando é que começa essa propaganda eleitoral? No dia 11 de novembro começa a propaganda eleitoral e acaba no dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição. Não é isso, padre? Tá vendo? Festa da Padroeira de Orelha. Não dá para fazer uma aqui também, Santa Luzia, uma missa bonita? Sempre tem, né? Dia 13 de dezembro, que é o dia de Santa Luzia, que eu estava na procissão. Sim. Então, no plebiscito, a população vai responder a 2 perguntas. Primeira pergunta: você é a favor da divisão do estado do Pará para a criação do estado de Carajás? O cidadão vai responder o quê? Sim ou não? É a primeira pergunta. Então, se ele for favorável à divisão, ele vota o quê? Do Carajás? Sim. Se ele for contrário, ele vota não. Segunda pergunta: você é a favor da divisão do estado do Pará para a criação do estado do Tapajós? Mesma coisa. Sim ou não? O que é importante? Que às vezes não é esclarecido isso. Você pode ser a favor da criação de um e não da criação de um outro estado. Você pode ser contra os dois, ou você pode ser a favor dos dois. Porque o que acontece? Às vezes eu fazendo no tribunal do júri, eu oriento lá o jurado e falo assim: olha, fique atento à pergunta que vai ser feita. Porque tem gente que diz assim: olha, doutor, eu vou votar sim do início ao fim, se eu votar sim no primeiro, tenho que votar sim no segundo? Não. Vocês vão responder 2 perguntas distintas. Primeira diz respeito ao estado do Carajás. Você é a favor da divisão do estado do Carajás? Vamos supor que tem um sujeito que mora lá em Marabá. Ele diz: não, eu sou a favor, eu vou votar sim. Ele vota sim. Mas ele acha que a criação do estado do Tapajós não é bom. Ele pode votar não na criação do estado do Tapajós, sim ou não? Pode. Ele pode votar um sim, um não, um sim, um não e um não, um sim, um sim. Deu para entender? Nenhum voto está vinculado ao outro. O cara pode votar para presidente, por exemplo, no Zezinho. E para vereador, ele pode votar no Zezão, que não tem nada a ver com o Zezinho. Deu para entender? Não tem esse negócio, cada um vota no que quer. É esse o jogo democrático. É essa a democracia. Tá certo, gente? Então, qual é a finalidade dessa nossa conversa aqui? É trazer para vocês uma primeira análise sobre a divisão do Estado. É assim que vai funcionar. O que eu quero que os senhores façam daqui para frente? Vão estudar essa situação. Vão analisar se é bom, se não é bom. E a partir da ideia de cada um dos senhores, os senhores vão formar as suas convicções para decidirem de acordo com aquilo que acham que é melhor. Tá certo? Então, essa foi a finalidade dessa nossa primeira conversa aqui, nesse primeiro momento do nosso encontro, sem que o judiciário venha dizer o que é melhor ou o que é pior. O judiciário está, eu repito,
está dizendo apenas como vai ser, qual o procedimento a ser adotado, que é esse, tá certo? Então, a nossa solicitação, enquanto representante do judiciário, é uma só. É o que a gente faz em todas as eleições, para presidente, para senador, para governador, para prefeito ou para vereador. Votem de acordo com o que seja melhor para a nossa sociedade. É isso que nós devemos buscar. Não se comprometam por uma lata de leite, por uma camisa, por um tijolo, por um cimento. Não. O voto é um momento em que a população tem nas mãos a possibilidade de mudar. Eu fico às vezes aborrecido quando eu escuto falar, porque tal coisa não funciona, tal político não é bom. Vocês que escolheram, nós que escolhemos. Então nós temos que utilizar o voto como um meio de colocar no poder aquelas pessoas que estejam com um comprometimento maior com a sociedade. Sem indicar nomes, mas sim olhar, aquele cidadão, ele tem condições, ele é comprometido, então ele merece meu voto. Ou aquela proposta, ela está de acordo com uma melhoria para a nossa sociedade, então não vai ter meu voto. Conseguiram entender? Nós temos que acabar com aquela situação que era comum na década de 40, 50, em que o cabra votava porque davam para ele um milheiro de tijolo, uma dúzia de madeira. Nosso voto vale muito mais que isso. É com esse comprometimento que eu conclamo os senhores a comparecerem às urnas do plebiscito e votarem de acordo com as suas consciências para que seja melhor para a nossa sociedade, para o que a gente vive. Tá bom? Eu encerro agradecendo mais uma vez, muito obrigado.